poucas coisas são tão a cara da cidade de São Paulo quanto assistir a um jogo do Juventus aqui no estádio da Rua Javari. Juventus, a Rua Javari é uma máquina do tempo. É como você ir ao Coliseu, né? É alguma coisa que está lá, né? Secular, que de fato representa toda uma sociedade e que resiste ao tempo, né? É como você fazer uma visita ao Coliseu. Cultura muito raiz, arquibancada de concreto, família, clube extremamente bairrista. Acho que isso é o principal elo assim, de ligação. A Rua Javari, ela representa isso, ela representa um futebol que não existe mais, né? Ou que só existe em estádios como a Javari, como Moça Bonita, Rua Bariri, Urico Mursa, quer dizer, que ainda guardam aspectos dessa transformação dos ambientes do futebol. Atrai assim esse aspecto de proximidade, né, entre o clube e a torcida, né? É raro a gente ver isso em divisões inferiores, né? Muito clube de empresário, muito clube de... enfim, que não tem identificação, né? Uma coisa artificial, né? E aqui a gente sente que é um negócio que o bairro tá perto, tem uma história e é um clube muito tradicional, né? O que tem de diferente? O que só tem aqui, sabe? Qualidade de futebol! A torcida do Juventus é uma família, né? Então, aqui a gente que é da Moca, a gente todo domingo tem a tradição de vir aqui assistir um joguinho. Então aqui é o clima familiar que faz a diferença. Além de tudo isso, o Canoli. Certeza. Sagrado, né? Sagrado, pô. Sagrado. Quem acompanha futebol mesmo nas suas diversas camadas quer conhecer o Juventus, né? Sim. Conhecer a Rua Javari, a história. A cidade de São Paulo se formou como uma metrópole, entre outras coisas, muito pelo movimento imigratório de pessoas de diversas nações que vieram para o Brasil e que fizeram sua vida na capital paulista. Uma das grandes colônias que se formou aqui foi uma colônia de italianos com bairros muito marcados pela colônia italiana, entre eles o bairro da Moca, onde está aqui a Rua Javari, o estádio da Rua Javari, a casa do Juventus. E o clube, o Juventus, ele surge justamente a partir da colônia italiana. Ele é fundado na colônia italiana, pessoas que criaram aqui numa região da Moca sua vida, que vieram para trabalhar. O bairro da Moca sempre foi historicamente muito industrial e criaram no Juventus aqui meio que uma mini Itália, digamos assim. O Clube Atlético Juventus, ele nasce no ambiente dos anos 20, em 1924, com o nome de Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, um movimento que surgiu espontaneamente pelos operários dessa importante indústria têxtil, né, que abrigava a maioria das pessoas que trabalhavam e viviam no bairro da Moca. Então ele vai ganhar traços, né, de um clube o qual ele vai fortalecer os laços dessa comunidade. O Clube Atlético Juventus, ele passa a ser um clube de representatividade num primeiro momento daqueles operários do cotonifício e depois, obviamente, com o seu sucesso desportivo social, ele passa também a ter uma representatividade para o bairro, de ser um expoente do bairro, né? Por ele eu até dou a vida para vê-lo jogar. Acompanhar, torcer, frequentar a Rua Javari, torcer pelo clube aqui da Moca, que virou peça da cultura paulistana, da cultura especialmente daqueles que têm origem italiana e que cercam a Moca e os bairros ao redor. E o estádio da Rua Javari se tornou um oásis na cidade de São Paulo. Em meio a tanta modernidade, aqui é um reduto de futebol mais antigo, é um prato cheio de futebol à moda antiga. O Juventus é um clube extremamente tradicional, extremamente carismático, que ganhou o carinho da cidade de São Paulo de maneira geral, não só da colônia italiana, e que parece se recusar, inclusive,
inclusive por força da sua torcida, parece se recusar a se modernizar e ver isso como um ponto positivo, e talvez seja mesmo. Acho que talvez o que tenha de especial é o que menos tem de especial. É isso aqui. É esse cimentão, essa arquibancada, meu, de concreto. É completamente diferente do que a gente vê hoje no futebol moderno, né? Eu acho que é isso que é o que torna diferente. O que tem de mais legal aqui? Um ambiente aberto, ar livre, a gente pode ter contato com os jogadores. Eles principalmente tocam eles batem na mão, que podem legal. até dar camiseta. Tem uma relação mais próxima. Acho que essa proximidade, ó. Sim. Jogador com torcida e, de novo, o clima aqui familiar da tradição da Moca aqui, ó. Rolê bem tradicional de quem mora aqui. Sim. Coisa que se perdeu na grande São Paulo, assim, que você passa, não conhece ninguém. Aqui é um dos poucos lugares que permanece isso. Todo mundo entra pela mesma entrada, esteja o cara sentado lá No lugar mais nobre ou no mais barato. ou na descoberta, ele entrou pelo mesmo lugar que você. E eu acho que essa simplicidade, eu acho que é o que faz esse diferente se tornar especial. O Juventus é, no Brasil, algo que se perdeu com o passar do tempo, mas que se mantém, por exemplo, na Argentina, na região de Buenos Aires, que é a tradição do clube de bairro. Quase gol do Juventus. Na Argentina, em Buenos Aires, ainda se mantém muita coisa do clube de bairro. Tem um vídeo, inclusive, nosso, num clube de bairro argentino, que é o Platense. Se você quiser assistir, vai estar no card aqui em cima, que vale muito a pena acompanhar para entender um pouco do perfil daquele público, daquele torcedor que segue acompanhando o time do seu bairro e torcendo pro time do seu bairro. O Juventus é basicamente isso, mas que acabou engolido pelo movimento de modernização do futebol brasileiro, especialmente no sentido de nacionalização dos grandes clubes. Os grandes clubes começaram a ocupar um espaço muito maior do que os clubes pequenos. O Juventus até pouco tempo jogava a Série A1 do Paulista, jogou Série A de brasileiro, jogou Copa do Brasil, enfim. Mas a modernização do futebol acabou engolindo um pouco os clubes menores, tirando muito a força deles e, consequentemente, diminuindo ainda mais o tamanho deles. Tem uma explicação clara para que o Juventus ele não ultrapassasse a barreira do seu bairro. Além das questões de desempenho, foram as escolhas das suas lideranças e das pessoas que conduziram os processos dentro do clube. Por exemplo, quando na transformação já de um ambiente no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde a maioria desses grandes cardeais que projetaram esse grande clube social faleceram ou vieram a faltar na vida do clube, houve novos entendimentos, os quais o Juventus poderia ter abraçado modelos, por exemplo, de grandes parcerias, né? Vamos lembrar do Pão de Açúcar, ele tem um movimento importante com o Juventus para que o clube pudesse ter um futebol de alto desempenho, e isso não aconteceu muito pela motivação do clube, por escolhas internas do clube. Depois você vai ter movimentos da Hicks Mills, tentando uma parceria muito forte com o Juventus. A própria Parmalat, antes de ascender ao Palmeiras, ela tem uma aproximação muito grande com o Clube Atlético Juventus e também não caminha, tudo por escolhas internas do clube. E é interessante analisar como o Juventus conseguiu algo difícil nos tempos modernos, que é fazer torcidas de outros times se unirem em torno do clube por simpatizar, por ser do bairro, por ser de ascendência italiana, enfim. Não é algo comum. Você dificilmente vai ter um segundo clube na vida. E o Juventus é o segundo clube de muitas pessoas. É o primeiro de alguns também, óbvio. Mas ele conseguiu fazer algo que transcende o futebol em si, que é a questão do pertencimento e de fazer as pessoas virem aqui porque se tornou uma tradição, porque se tornou um hábito de família, porque faz parte da vida delas. Vir aqui, ponto. Porque vir aqui é um momento de lazer, de prazer, de encontro, de reencontro. Isso é muito legal. Então não é necessariamente vir aqui pra ver o Juventus vencer, ou esperando que o Juventus seja campeão na elite, ou do que seja. A questão é vir aqui. E ponto final. Estar na Javari, estar ao lado do clube, estar com essa gente todo domingo. Esse talvez seja o grande barato da coisa. O que move é amor, né? Paixão, cara. Tipo, isso a gente não espera nada em troca. A gente vem aqui, cara, por amor, por paixão, sentimento, cara, não tem muito como explicar, sabe? Sim. É o time da família, é o time do bairro, é o nosso time de tradição, entendeu? Sim. Então é isso que faz a gente vir aqui. Quem cresceu aqui no bairro, né, conhece um pouco assim, isso
passa geração para geração, né? Comecei a vir aqui por causa da minha avó. E transmitiu pro meu pai transmitiu para mim. Espero passar isso pro meu filho. Não tem muita explicação, cara. Não consigo te explicar. Mas acho que é nessa linha. E aí, você tá curtindo esse conteúdo? Tá curtindo todo o material produzido pelo Entre Gols mundo afora? Então aproveita e se inscreve aqui nesse canal, deixa um like no vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa um comentário aqui embaixo dizendo que clube, que torcida, que estádio você quer conhecer, porque tudo isso ajuda demais esse projeto a crescer. Muito obrigado, valeu! E aí a pergunta que eu faço é, em que lugar do mundo, torcedores, simpatizantes de um clube vão poder entrar no campo depois do jogo e curtir um pouquinho o gramado? É isso, o Juventus permite uma proximidade com o seu torcedor, com o seu simpatizante, que nenhum outro clube no Brasil talvez consiga gerar. Aqui, de fato, as pessoas conseguem se aproximar muito do clube, muito dos jogadores, muito dos personagens que fazem a história do time. Isso é muito legal porque em 2023, em qualquer outro lugar, é impossível você conseguir, talvez tocar na mão de um jogador é impossível num grande clube. O Juventus, por ser o clube do bairro, por ser o clube das pessoas da Moca, por ser os clubes da colônia italiana, permite isso de uma forma bastante intensa. E talvez por isso e por outros motivos, tantas pessoas continuem acompanhando, continuem vindo à Rua Javari acompanhar o moleque travesso. Ah, velho, tenta me explicar o que é ser Juventus, o que é gostar desse clube, mano. Tem de especial na Rua Javari é uma camiseta vinho tinto, grená, com um J do lado esquerdo e com uma criança que acredita num sonho como um moleque travesso e com um estilingue na mão pode enfrentar o mundo, os fantasmas, os seus sonhos e nunca perder o encanto. Juventinho, meu sonho, o Juve é a alegria do meu coração. Me emociono de falar porque é a minha história. Ali eu aprendi ao amor ao futebol. Quando a gente rompe aquele portão da Rua Javari, você está dentro de uma família. O futebol ele representa um sonho, ele representa um acolhimento. Ali tem a alma do Clóvis Nori, ali tem todo o rei do futebol, mágico. Ali tem momentos de tristeza que também compõem a nossa vida. Ali tem alegrias, ali tem alma, tem coração. É sentimento, é minha paixão, e a mim não interessa, se pode perder. Então num mundo tão vazio, de tanta intolerância, de tanto ódio, tanta falta de referência, quando você entra na Javari, um pouco disso você cultiva como uma esperança, é como você tocar num sonho, é como você estar em busca de algum valor, de algum elo perdido que você tenta encontrar a partir daquele sonho, daquele espaço mágico que é a Rua Javari. Então o que há de especial é a mágica do futebol, são aquelas camisas grenás. Local visitante, eu venho te ver, nada nesse mundo vai nos separar, até no céu eu te ver jogar. Esse clube que nos encanta, menos pelos seus feitos e glórias esportivas, mas muito mais pela mística que o compõe, que é uma mística de gente honrada e de valores que nós estamos em falta no mundo de uma maneira geral. Esse é o Juventus, Clube Atlético Juventus. Juventinho, meu sonho, e o Juve é a alegria do meu coração. Talvez eu tenha demorado para entender que futebol é sobre pertencer. A gente ama um clube porque sentimos que pertencemos ao que ele representa. E poucas histórias deixam isso tão claro quanto a do Juventus. Essa gente não está ali atrás de títulos, de glórias e de grandes feitos. E o grande segredo que envolve o Juventus e a Rua Javari é exatamente o pertencimento. Esse clube diz muito sobre a vida de cada um desses torcedores e seus familiares que o cercam há gerações. Entrar na Javari é revisitar a história da cidade, do bairro, da comunidade, das famílias. É entender um pouquinho mais por que o futebol é tão importante e apaixonante.